Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje eu vou tentar aqui dar um resumo do que foi as nossas aulas nesses meses iniciais, correto? Com finalidade, né, a nossa prova na próxima sexta-feira e tentar sanar alguma dúvida dos senhores, tá legal? Bem, em primeiro lugar, né, nós já apresentamos alguns slides, correto? E esses slides, né, eles têm como base, né, tentar mostrar o que foi as nossas aulas, correto? Então, na realidade, né, o nosso slide é como se fosse uma muleta, correto? Para que nós pudéssemos dar uma sequência nos nossos estudos, tá certo? Então, né, em primeiro lugar, o que foi que nós vimos nesse período? Né? Então, nesse período, nós vimos, no primeiro momento, tá, a questão das condições, né, básicas que podem interferir no funcionamento do motor diesel, correto? É lógico que vários fatores podem interferir, tá, no funcionamento de uma máquina motriz, né? Nós já conhecemos a arquitetura da máquina, tá? Nós já conhecemos como a máquina funciona, nós já conhecemos os ciclos termodinâmicos, extremamente importantes, tá certo? Então, nós vimos que o objetivo de uma máquina térmica é transformar a energia térmica, né, em trabalho. Esse é o nosso vilão, né? Esse é o nosso modelo, né? É isso que nós precisamos entender. Transformar calor em trabalho, tá certo? Então, nós vimos que uma máquina ela é constituída de peças fixas e peças móveis, correto? Peças essas que nos dará o resultado do nosso trabalho, tá certo? Então nós vimos inicialmente, né, que os nossos motores podem ser do ciclo diesel, do ciclo Sabatier e do ciclo Otto, correto? E nós não podemos esquecer que a turbina a gás também é uma máquina alternativa, também é uma máquina rotativa e uma máquina de combustão interna, ou seja, transforma a energia térmica também do combustível em trabalho, correto? Então nós não podemos esquecer. Então, quando nós falamos em máquinas de combustão interna, nós estamos falando em motores do ciclo diesel, motores do ciclo Otto, motores do ciclo Sabatier, né, e as máquinas do ciclo de Brayton, né, que é a turbina a gás, correto? Então, são os três parâmetros iniciais. E aí a gente partiu, né, para aquelas primeiras observações, onde nós buscávamos, né, as interferências, né, que a combustão poderia ocasionar no funcionamento das nossas máquinas térmicas, correto? Então, quando nós falamos em combustão, nós estamos pensando, né, no triângulo do fogo ou no quadrilátero do fogo, não é isso? Então nós estamos pensando na temperatura de ignição, nós estamos pensando no comburente, nós estamos pensando no combustível e também nas reações químicas sucessivas, correto? Então, esses são os fatores que nós precisamos observar. E tudo que está ligado a esses parâmetros, né, podem causar interferência, né, ou anomalia
no funcionamento do nosso motor, da nossa máquina térmica, correto? Então, a gente já sabe que a máquina vai ser regida por um ciclo termodinâmico, né, com as suas evoluções, extremamente importante, né, nós conhecermos quando nós temos uma evolução adiabática, qual a finalidade, qual a importância, né? Quando nós temos uma evolução isobárica, né? Quando nós temos uma evolução isométrica, correto? Então, isso é extremamente importante. Nós também já conhecemos ciclos, né? Então, nós temos o ciclo no diagrama PV e os ciclos no diagrama TS, correto? Sempre mostrando a energia sendo admitida, né, ao equipamento, ao motor, e produzindo um trabalho e depois sendo descarregado. Ou seja, nós sempre teremos uma fonte quente e uma fonte fria, correto? Então, esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro conteúdo que nós temos que ter bastante domínio. No segundo momento, nós partimos então para um equipamento, né, que ele é capaz de controlar a quantidade de combustível desta máquina, correto? Então, nós precisamos admitir combustível, né, ou seja, a mesma quantidade, tá, em cada cilindro, de acordo com o momento, com a potência que está sendo solicitada, correto? Então você tem uma rotação de X, exemplo, né? Uma rotação de 400, 500 RPM. Para essa rotação, existe uma dosagem de combustível, tá certo? Para essa rotação, então nós temos uma dosagem de combustível. Você não pode admitir uma quantidade, ou seja, em relação ao número de cilindros dessa máquina, vamos colocar aqui uma suposição, que essa máquina tenha 6 cilindros, correto? E que você tenha 400 RPM para essa máquina no momento, para uma potência X. Então, nós não podemos admitir no cilindro número 1 um volume de combustível diferente do cilindro 2, diferente do cilindro 3, correto? Ou seja, nós temos que admitir o mesmo volume no cilindro 1, no cilindro 2, no cilindro 3, no cilindro 4, no cilindro 5 e no cilindro 6, correto? Para a potência que a máquina está nos fornecendo. Então esse é o primeiro passo. E para regular esta quantidade de combustível, nós vimos que existe um equipamento. Equipamento esse que nós chamamos de regulador de velocidade. Tá? Regulador de velocidade. Nós também já sabemos que são vários tipos de reguladores. Nós temos um regulador mecânico, nós temos um regulador pneumático, nós temos um regulador hidráulico e nós temos um regulador eletrônico, correto? Então nós temos 4 reguladores. Esses 4 reguladores, né, será colocado no motor, ligado diretamente à bomba injetora, ou seja, comandando a bomba injetora, comandando a quantidade de combustível. Esses reguladores serão acionados por uma engrenagem que pega uma informação, ora do eixo de Cames, né, que recebe informação do eixo de manivelas, correto? Ou seja, qualquer equipamento aí no caso recebe a informação do eixo de manivelas, correto? Então,
nós temos, no caso de um regulador mecânico, de um regulador hidráulico e de um regulador pneumático, né, controlando a bomba injetora, controlando uma quantidade de combustível ou controlando a mistura, a admissão. Correto? Então nós temos esses elementos. O regulador eletrônico é um equipamento à parte. Nós poderemos encontrar um regulador hidráulico controlado eletronicamente, que é diferente de um regulador eletrônico. Correto? Então nós temos que pensar desta forma. E cada regulador, então, é composto por um conjunto de peças. Tá? Composto por um conjunto de peças. Então nós teremos um regulador mecânico com um conjunto de peças, tá? Tendo aqui a mais importante, o contrapeso e o colar. Correto? Por quê? O contrapeso, ele aciona diretamente o colar, ou ele recebe um movimento diretamente do colar. Tá? Então, o contrapeso recebe um movimento diretamente do colar. E ele vai, então, acionar as demais peças e, principalmente, a peça que está ligada à bomba injetora. Da mesma forma, o regulador pneumático. Tá? Esse regulador, ele vai ter a sua ação controlada por uma depressão. Então, à medida que o ar está sendo admitida no motor, essa quantidade de ar estará passando por um coletor. Nesse coletor, nós temos um equipamento que liga o coletor ao regulador. Esse equipamento, ou essa peça, né, é o tubo de Venturi. Então, o tubo de Venturi está ligado do coletor ao regulador. Tá? Nesse regulador, então, essa ligação, esse ar passando pelo coletor, cria uma diferença de pressão no regulador, na câmara do regulador pneumático. E essa diferença de pressão vai provocar um movimento, né, que a gente pode pensar como se fosse alternado, ou seja, vai e vem, né? Um movimento que vai e vem sendo, né, amortecido por uma mola. Esse movimento, então, está sendo amortecido por uma mola. Esse deslocamento, esse vai e vem, como essa peça que está indo e voltando, né, que ela está, no caso, acionando uma alavanca, ou seja, uma cremalheira, né, um eixo que está ligado à bomba injetora, que comanda a quantidade de combustível para o motor. Ou, se ele estiver no motor do ciclo Otto, ele vai comandar a borboleta que comanda uma quantidade de ar e combustível juntos. Correto? Depois, nós temos, então, um regulador hidráulico. Esse é o regulador de maior importância para a gente. Por quê? Esse regulador, ele é colocado nos motores de grande porte, tá? Motores de grande porte e de baixa rotação. Esses motores de grande porte e baixa rotação
são os motores que nós teremos mais contatos. Tá? Então, nas embarcações, de um modo geral, principalmente as grandes embarcações, serão acionadas, serão, né, propelidas por um motor de baixa rotação, em função do seu grande torque. Tá? E aí o nosso regulador é o hidráulico. Esse regulador hidráulico, também constituído por 4 seções: seção sensível, seção de compensação, seção de força e seção de bombeamento. 4 seções no nosso regulador, e essas seções que comandará a ação do regulador com o objetivo de admitir ou reduzir o combustível, correto? Então, esse foi o nosso primeiro tópico, né, em cima de reguladores que nós já observamos, tá certo? Volto já.